A palavra de hoje, ela é interessante porque ela nasceu no meio de um período de moenda e no meio de um período de casulo, no meio de um momento de crise e de ressignificar e repensar muitas coisas. E eu lembrei de algo que eu ouvi do apóstolo Zermir um tempo atrás, sobre o desafio de não termos algumas orações respondidas, quando nós oramos a algo que vai ao encontro daquilo que Deus espera para nós. E eu lembro da palavra dele, ele dizia: talvez você possa estar orando para Deus manter vivo algo que Deus espera que morra. E eu lembro que isso explodiu a minha mente e me marcou alguns anos atrás, e hoje Deus me trouxe à memória essa citação, e eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero trazer uma reflexão, mais até talvez do que uma direção, e a minha reflexão é: e quando o próprio Deus quer que algo seja quebrado? E quando o próprio Deus quer que algo seja morto? E quando o próprio Deus quer que algo se perca? Como lutar contra a vontade soberana de um Deus que é o Pai do tempo, que é o dono de tudo, que é o Senhor dos senhores, que é o Rei dos reis, que está acima de todos? Eu acredito que o motivo do cansaço espiritual de muitos de nós em algumas fases ou estações da nossa jornada, eu acredito que o motivo pelo qual muitas vezes a gente até desiste é porque, sem discernimento, muitas vezes gastamos uma vida inteira insistindo para que Deus mude de ideia a respeito de algo que Ele já definiu que não se alegra, Ele não quer. Imagina a gente gastar tempo tentando convencer o Deus que sabe de todas as coisas a respeito de algo que Ele já definiu. Não vai acontecer, não vai permanecer, ou não é mais para você. Essa reflexão nasceu hoje pela manhã com o Ben e com a Chloe. Eu comecei há alguns dias a criar uma rotina com eles nas férias. Diante de jogar videogame com o Ben, tem que ter devocional, tem que ter superbook, tem que assistir alguns desenhos bíblicos, e a gente foi assistir sobre Jonas. E aí ele já ouviu essa história várias vezes, mas foi difícil explicar para ele que o profeta não queria ir, porque se ele fosse, o povo se arrependeria e voltaria para Deus. Porque numa cabeça de criança, como é que você consegue explicar? Não, pai, e foi literalmente isso: Deus não queria que ele fosse. Por quê? Eu falei: não, Deus queria que ele fosse. Por que Deus queria que ele fosse, pai? Para que ele falasse, para que o povo se arrependesse. Mas então por que ele não quis ir? Porque se ele falasse, o povo ia se arrepender. Eu falei: e aí, por que ele não quis ir? Eu falei: porque o profeta não queria que o povo se arrependesse. Ele falou: mas por que ele não queria? Porque o povo tinha feito coisas más. E ele sabia que Deus era misericordioso, e ele sabia que se ele trouxesse uma palavra de arrependimento, a chance do povo se arrepender era grande. E se o povo se arrependesse, a chance de Deus perdoá-los era 100%. Aí ele falou: pai, eu não entendi. E aí, cara, quando acabou esse momento do desenho, enquanto eu jogava com ele no terceiro round do Nossa Manhã, eu fiquei pensando sobre isso. Como ir contra a vontade de Deus? Às vezes a gente não quer que Ele salve o que Ele quer salvar, mas às vezes a gente quer salvar algo que Ele quer que deixe morrer. E é por isso que a gente se cansa. Só há salvação quando há morte. A morte do velho eu abre espaço para o novo eu. A morte do meu passado abre espaço para o meu futuro. Então, literalmente, a morte faz parte do Evangelho, como a vida faz. Porque só há uma nova vida onde há a morte do velho. E a coexistência de ambos faz com que nenhum dos dois exista. Você quer ainda ter parte do velho eu com parte do novo eu, você entra em crise existencial. Porque você é um simpatizante da fé, à espera do cumprimento de promessas que só um filho de Deus vai ter. E você está num lugar em que nada acontece. Por quê? Porque herança é só para filho, e só é filho quem nasceu de novo, e só nasceu de novo quem morreu para o passado. E morrer para o teu passado, ou para o teu eu, ou para as tuas vontades, dói. Porque a morte, mesmo que ela libere algo poderoso, ela não deixou de ser morte. Ela é dolorosa, ela envolve perda, ela não é agradável. O maior milagre que pode acontecer na vida de alguém é um novo nascimento. E isso não é algo bonitinho, fofinho. O novo nascimento fala a respeito de um homem em crise. Fala a respeito de um homem em crise dentro da sua própria transição.
eu não penso como pensava, não quero o que eu queria, não faço o que eu fazia. Essa transição, ela gera crise. Tem pessoas que já sabem que o relacionamento que tinham não é de Deus. Você teve uma experiência com Deus. Talvez a pessoa que você namora não. Talvez a pessoa que você é noivo não. E você insiste em algo que Deus já te falou: não é meu. Não vou manter. E às vezes, para manter algo que Deus quer que parta, a gente perde o próprio Deus e deixa ele partir. Como aquele jovem rico. Deus fala para ele: abre mão das tuas riquezas e me segue. E muita gente quer pegar disso e transformar isso uma doutrina. Deus é contrário à riqueza. Não, não é. Porque se fosse, seria contrário à sua própria natureza. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do ouro e da prata. Então ele refutaria o ouro e a prata. Ele refutaria as riquezas. Então ele refutaria tudo que tem valor. Não. Ele enriqueceu heróis da fé. Transbordaram de bênçãos a partir de uma aliança com ele. Abraão vai para um deserto, sai do meio da sua parentela, e ele começa a partir de um absoluto nada, mas ele é enriquecido por Deus, a tal ponto que os pastores dele e os pastores do seu sobrinho brigam. Ele é enriquecido de tal forma que os seus vizinhos começam a enviar comissários de paz para dizer para ele: olha, a gente está aqui só para dizer que estamos bem, tá bom? A gente está em missão de paz. Porque a riqueza deles fez ele se tornar assustador. Ele se tornou poderoso. Assim como José governou na terra, não é mais o jovem vendido pelos irmãos que tem as marcas das correntes nos pés e nas mãos. Não, ele agora tem vestes de governo, tem roupa de governo, tem cheiro de governo, tem posição de governo, tem palavra de governo. Ele tem autoridade para governar. Assim como Davi não tem mais cheiro de rebanho, de pasto, de ovelha, de ursa, de leão. Não, tem cheiro de rei. Dorme na cama do rei, reina como um rei. Por quê? Porque Deus faz as coisas simples se transformarem em coisas extraordinárias. E Ele faz as coisas sábias serem confundidas pelas loucas. Esse é o Deus que a gente serve, e esse é o reino que Ele propõe. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então entenda, ele não tem fundamentalmente problema com riqueza. Mas aquele jovem provavelmente tinha. E porque aquele jovem tinha, Jesus pede para que ele abra mão hoje de algo que vai fazer aquele jovem abrir mão de Jesus amanhã. O Pai da eternidade, que tem ciência sobre os tempos, que sabe todas as coisas, que já viu o futuro. Eu acredito que viu no futuro daquele jovem um momento em que o jovem abriria a mão de Cristo por causa das riquezas. Então ele fala: hoje abre mão das riquezas por causa de Cristo. Deus sempre vai te pedir para abrir mão de algo que para você, no seu futuro, vai roubar você dele. E é por isso que quando a gente tenta generalizar todas as coisas, a gente vai para um lugar burro. Toda generalização é burra. Então Deus tem problema com riquezas. Davi caiu com mulher. Então Deus tem problema com mulher? Ou com sexo? Não. O sexo é um presente de Deus para o casamento. E a partir do sexo, da união entre um homem e uma mulher, que uma criança é gerada no ventre. A palavra sêmen, a genealogia dela, a origem vem de semente. Semente vem de sêmen, ou seja, uma semente plantada no ventre de uma mulher gera vida. Então entenda, irmão, todos os heróis da fé não foram concebidos pelo Espírito Santo como Jesus foi. Por que não? Porque a única semente incorruptível é Cristo. Todos os outros foram gerados num ventre de mulher a partir da semente de um homem. E isso não fez deles menos merecedores de carregarem uma unção de Deus ou de fazerem grandes feitos em Deus. Então entenda, o sexo é algo que faz parte do plano de Deus para uma família. Alguém está comigo? Diga amém. Mas imagina, porque Davi caiu nessa matéria, Deus fala: então agora o sexo não é válido para ninguém. Você já pensou se a queda de cada herói da fé começasse a gerar uma doutrina e agora a gente não acessasse mais nenhuma das coisas que cada um deles caiu? Essa generalização não gera santidade, isso gera religião. Mas Deus fala de forma pessoal com cada um. Então para aquele jovem rico ele fala: abra mão da sua riqueza, ela vai te roubar de mim. Para alguns talvez ele diria: abra mão do seu status, o seu status pode te roubar de mim. Para outros ele diria: abra mão da sua segurança, a sua segurança pode te roubar de mim. Para outros ele diria: abra mão do conforto, o seu conforto pode te roubar de mim. Porque para cada um de nós há algo em nós que pode nos roubar dele. Como ele entende de forma individual, ele vai querer que morra dentro de cada um de nós algo específico para nós. E é por isso que eu preciso, antes de entender o que Deus quer que morra no irmãozinho, entender o que Deus quer que morra em mim.
Porque é fácil apontar o que deveria ter morrido no irmãozinho e não morreu. Difícil é perceber que existem cadáveres que ainda vivem dentro de nós e já deveriam ter sido enterrados. A Bíblia fala a respeito de apontarmos um cisco no irmão do irmão e não percebemos uma trave no próprio olho. O que a palavra está propondo é que a jornada de fé é pessoal, é individual. E é por isso que eu preciso ter um discernimento e entender, Pai, o que o Senhor quer que morra em mim, o que o Senhor quer tirar de mim, o que não me agrada, o que não te agrada em mim, o que eu faço e te fere, o que eu faço e te deixa triste, o que entristece o teu espírito, o que fere a tua santidade, o que me afasta de você, o que me rouba de você. Alguém está comigo? Faz sentido? Porque esse entendimento faz a minha jornada de fé ser mais assertiva. E faz eu perder menos tempo com orações que jamais serão respondidas, pedindo para Deus manter vivo algo que Deus pode estar desejando que morra. Pode ser uma relação, um relacionamento, um lugar, um projeto, um sonho, uma ideia. Pode ser um negócio, uma amizade, uma aliança, uma mesa. A palavra de Deus diz para que a gente não caminhe segundo o conselho dos ímpios. Se algum ímpio te aconselha, é hora de você deixar partir. A Bíblia fala, não se assente nas rodas dos escarnecedores. Se as rodas que você senta, a pauta delas é escárnio, levante-se e saia. Porque você corre dois perigos. O primeiro é se tornar um escarnecedor. O segundo é ter se tornado e nem ter percebido. Faz sentido? Então a gente tem que tomar esse cuidado, irmão. Estava falando com alguém ontem, eu estava com alguns amigos jantando. Eles falaram, qual que é o maior desafio do que você está vivendo em meio a toda essa perseguição? Eu falei, o desafio é que a minha jornada ela é compartilhada, é pública. Gente que nunca me viu, não sabe o cheiro do perfume que eu uso, não sabe como eu sou com meus filhos ou com a minha esposa, não caminhou de perto, não sabe as qualidades e os defeitos. Tem uma opinião a respeito de quem eu sou, a respeito do que eu deveria fazer, a respeito do que acredita que eu fiz. E é louco porque essa jornada, ela não te dá o direito de ter a privacidade de viver os processos de Deus. Ela é compartilhada, comentada por pessoas que deveriam gastar mais tempo olhando para si. Porque você não tem gerência sobre a salvação do outro, a não ser a participação no dia em que você apresentou para alguém o plano de salvação. É a única participação que você consegue ter. Além disso, você não tem gerência sobre a salvação do outro, mas você vai ser cobrado a respeito da sua salvação, a partir da sua escolha, da sua jornada de fé, a partir daquilo que você abriu mão ou não quis abrir. Salvação individual. E a minha jornada também. Eu amo a Kezinha, mas não posso salvá-la. A Kezinha me ama, mas não pode me salvar também. Eu amo os meus filhos, mas não posso salvá-los. Os meus filhos me amam, mas não podem me salvar também. E é por isso que na ceia, Paulo diz, cada um, antes de ceiar, ou seja, antes de fazer parte da comunhão, do corpo, do sangue, analisa a si mesmo. A religião pegou isso e transformou isso num ato de justiça própria, ou seja, analisa a tua semana e vê se você está bem essa semana. E aí muitos pegam um copo da ceia e falam, deixa eu ver, não, essa semana até que eu estou bem. Fofoquei pouco, falei mal pouco dos outros. Nessa semana eu estou bem, eu sou digno de ceiar. Irmão, quando Paulo diz cada um analisa a si mesmo, não é para que você encontre em você vestígios de justiça própria. É para que você não encontre em você vestígio nenhum de justiça própria. E em seguida, olhe para ele e veja que é só pela misericórdia dele que você pode acessá-lo. O que me leva a encontrar a santidade numa autoanálise? Não encontrar em mim nada que justifique ser quem eu sou, ter o que eu tenho e fazer o que eu faço. Então quando eu percebo esse esvaziamento, quando eu percebo que não tem nada em mim que justifique ser quem eu sou, ter o que eu tenho, fazer o que eu faço, então eu olho para a cruz e eu falo, é Cristo. É por Ele que eu estou de pé, é por Ele que eu me movo, é por Ele que eu fui salvo, é por Ele que os meus filhos estão bem guardados, a minha casa não sucumbiu, é por Ele. Então depois de analisar a si mesmo e olhar para Ele, acessamos confiadamente a sala do trono. Quando eu olho para o saldo da minha conta, vejo que está vazia, eu sou obrigado a olhar para a minha herança e ver que é ela que está cheia.
Então eu olho para o saldo da minha conta e vejo que não é o meu crédito, ou os meus atos de justiça, ou as bondades que eu fiz, ou o quão benevolente eu sou. Eu olho e está vazio, na verdade está negativo, está no saldo devedor, já está contando cheque especial. Eu olho para esse lugar e eu falo, cara, se depender disso aqui eu não posso ceiar. Mas aí eu olho para a herança de justo, santo, salvo, limpo, pertencente, inabalável, imparável, mais do que vencedor, justificado. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Vamos, você pode celebrar Jesus? Alguém sente Ele aqui nessa noite? Vamos, alguém pode celebrar Jesus alto e mais alto? Aleluia, aleluia. Então esse lugar, irmão, gera humildade. Esse lugar gera temor, gera tremor. Esse lugar faz a nossa mente se curvar. Um grande filósofo entendeu que muitos cristãos ainda não entenderam. Eu só sei que nada sei. O nosso pouco conhecimento da palavra não pode gerar em nós soberba. Quantos debates teológicos eu tenho visto que são um desserviço? Na verdade são dois homens dentro da sua vaidade, travestida de zelo pela palavra, querendo ver quem sabe mais. Irmão, Lutero tem opiniões que divergem de vários outros grandes teólogos. Eu não tenho a capacidade, nem a profundidade, nem a sabedoria de nenhum deles. Se eles não têm um consenso entre si, como eu posso dizer o que é certo? Eu posso dizer o que faz sentido para mim, o que eu creio. Alguns perguntam, é pré-tribulação ou é pós? Eu falo, eu não sei, eu gostaria que fosse pré, mas pode ser que seja pós. Eu só sei que independente de ser antes ou depois, eu e a minha casa serviremos ao Senhor e cremos que estaremos com Ele quando tudo isso passar. Então existe uma predestinação? Não existe. Eu creio que toda a criação foi predestinada a ser salva, se a partir da misericórdia e da graça, por fé, reconhecê-lo como Salvador e se arrepender. Mas eu não sei se de fato o que eu acho é de fato 100% do que é. Mas as partes que a gente diverge, todas elas não são mais importantes do que a parte que a gente converge. Essa parte é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo é o único caminho que nos leva ao Pai. Cristo é o único caminho de salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? E se o que precisa morrer, talvez é a nossa vaidade teológica? E se o que precisa morrer, talvez é a nossa segurança nas nossas verdades? O que precisa morrer nesse ano para que o novo de Deus possa nascer ou renascer? Talvez já esteve aí um dia e se perdeu. Talvez já esteve aí um dia e se esfriou. Talvez já esteve um dia aí e não está mais. Porque a gente precisa deixar morrer. E aí, a partir de uma reflexão de Jonas tentando explicar para uma criança que um profeta não queria falar sobre arrependimento porque alguém se arrependeria, Deus me levou para esse lugar. A gente quer ter controle sobre as coisas de Deus. Se Deus mandou pregar, pregue. Se Ele mandou pregar arrependimento, pregue arrependimento. Se Ele mandou pregar qualquer outro tema, pregue qualquer outro tema. Se Ele mandou ir, vá. Se Ele mandou ficar, fique. Se Ele mandou abrir, abra. Se Ele mandou fechar, feche. Quantas vezes a culpa pela opinião de terceiros me fez quase recuar numa direção de Deus para abrir o celeiro? Eu cheguei a um extremo de falar com a Késia, eu nunca mais na minha vida abro igreja, nunca mais. Eu só vou pregar nas igrejas que já estão abertas, nos ministérios que já são existentes, nunca mais. Ela falou, se você fizer isso, o Senhor te leva, porque Ele te chamou para isso. Eu falei que Ele me leva essa semana, amor, porque eu vou salvo diante de Deus. Aí passa alguns dias, uma profeta de um outro país liga e fala, o Senhor me mostrou você e a Késia num quarto e você disse, eu nunca mais abro uma igreja. E vocês discutiam sobre onde congregar, mas assim diz o Senhor. E quando entra o assim diz o Senhor, e você sabe que é o Senhor que está dizendo, aí tanto faz o que vão pensar, o que vão dizer, a opinião de terceiros, porque eles não estavam lá quando eu fui gerado, eles não poderiam me salvar, não estarão lá quando eu for julgado, galardoado. Mas irmão, guarda isso aqui, eu falo com muito temor. Quantos ministérios estão sendo enterrados
por conta da acidez da crítica de alguém, que talvez até acredite estar fazendo algo bom, mas se tornou um coveiro de ministérios. Porque a sua opinião a respeito do ministério do outro não vai mudar nada no ministério do outro, mas pode sucumbir o seu e o do outro. Agora, a sua intercessão a respeito do outro pode mudar a história de qualquer um. Eu não lembro de quem é essa citação, mas o autor dizia: eles podem rir da nossa teologia, e eu vou parafrasear porque eu não lembro a certa frase. Eles podem discordar das nossas crenças, eles podem zombar dos nossos cultos, mas eles não podem fazer nada contra as nossas orações. É uma arma que não tem estado de defesa. No livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, Leonard Ravenhill, ele fala: o motivo pelo qual não vivemos ainda o pleno avivamento é porque temos mais comentaristas na igreja do que intercessores. Se tivéssemos tantos intercessores como temos comentaristas, o pleno avivamento já teria vindo sobre o Brasil. A gente comenta a jornada do outro, o fruto do outro, o resultado do outro, o erro do outro, o tropeço do outro, a família do outro, a criação do outro. Tem gente querendo ensinar como criar filhos, nunca criou. Algumas pessoas falam: pastor, por que você não ensina sobre criação? Eu falei: porque meus filhos não tiveram a maioridade ainda, só dá para falar sobre criação quando eles forem criados. Eu tenho uma de 3, uma de 5, uma de 12. O resultado não pode ser julgado ainda. São crianças. Agora, quando tiverem a estatura, maturidade, aí dá pra gente falar: olha, isso aqui eu acertei, isso aqui eu errei. Por quê? Porque dá pra ver o resultado, o fruto. Ensina a criança no caminho e quando crescer, não se desviará dele. Ou seja, a gente só consegue entender o quão assertivo foi na criação de algo quando algo está de fato criado. Está em processo. Um filho pequeno é como uma coxa de retalhos que está sendo costurada do lado do avesso. E em algum momento vai ser colocada do lado certo. E aí você vê a beleza do que foi feito. Então não dá, irmão, para a gente falar sobre a criação do filho do outro. Você não tem o filho que o outro tem, mas você tem os seus filhos. Olhe para eles. Ou não os tem ainda. Olha para você. Não dá para falar do ministério do outro. Você tem o seu ministério. Ou não tem ainda. Então olha para o seu e pergunta: por que algo que Deus já te pediu para fazer nascer ainda não nasceu? Por que algo que Deus já disse e prometeu para você ainda não aconteceu? Por que nações ainda não te ouviram? Por que os necessitados ainda não te viram? Porque é mais cômodo a gente ir para esse lugar. E eu quero trazer cada um aqui para uma reflexão, não de apontamento, mas eu quero trazer para uma reflexão de autorresponsabilidade. Deus me trouxe para esse lugar hoje. E quando eu quero que algo seja quebrado? Porque a gente criou a ideia de que tudo que é quebrado necessariamente é um juízo de Deus, é um castigo de Deus, é uma ausência de Deus. Mas a Bíblia não apresenta ele assim. Ele é apresentado como oleiro. E na casa do oleiro não tem lixeira. E quando algo precisa ser refeito, ele quebra e faz de novo. A boa notícia é que ele faz de novo. A má notícia é que ele quebra antes de refazer. Mas é isso que te manteve de pé. Porque se ele não quebrasse para refazer, ele descartava para fazer algo novo do zero. Irmão, guarda isso aqui. O motivo pelo qual a gente foi salvo, apesar do pecado. Levantem, por favor, e perdão por eu levantar do nada. O motivo... Não, vocês não, só a câmera. Eu levantei e ele ficou filmando o meu umbigo aqui. O motivo pelo qual o jardim não foi o final da história, porque Deus quebra e refaz. Porque se ele fosse como eu e você, imagina, qual que é o lote? Tem 2 só feitos. Imagina uma linha de produção com bilhões e bilhões e bilhões. Aí, vamos imaginar aqui, tá? Vou assumir agora o papel de engenheiro de produção. Chega um arcanjo, ou um anjo, ou um serafim, ou alguma categoria angelical e fala: Senhor, a gente está com problema na linha de produção. Ele fala: mas já? Acabamos de fazer. Os 2 primeiros deram ruim. O que aconteceu? O Senhor falou que podia tudo menos uma coisa. O que eles fizeram? Uma coisa. E aí, o que a gente faz? Se eu sou engenheiro de produção, na linha do céu, cara, aborta e faz de novo. Muda o DNA, muda a mente, diminui a liberdade. Quantos não teriam feito isso? Diminui a liberdade. Senhor, eu te disse, esse negócio de livre-arbítrio não vai dar certo. Deixa meio livre-arbítrio. Ele fala: não, eu não vou desistir.
eu vou abrir mão do meu único filho para trazer de volta a existência, as promessas que eu fiz desde o princípio para aqueles. Por quê? Porque Deus não descarta, Deus refaz. A Bíblia fala que não se põe remendo numa veste nova, se perde o remendo e a veste. Não se põe vinho novo numa odre velha, você põe vinho novo em odre nova. Por quê? Porque o evangelho não é remendo, o evangelho é renovo, o evangelho é Deus quebrando e fazendo de novo. Deus quebrando e fazendo de novo. Agora pega isso aqui, porque isso aqui eu aprendi na jornada, e talvez você não precise passar por coisas que eu passei, para que você possa acelerar a tua jornada de maturidade na fé. O fato de Deus quebrar não significa necessariamente, irmão, olha para cá e pega isso aqui. O fato de Deus quebrar algo não significa necessariamente que algo está com defeito ou partido. Pega isso aqui. A Bíblia diz, não se põe vinho novo em odres velhas, porque a fermentação do novo pode partir o velho, mas não significa necessariamente que o velho tinha rachaduras. Só significa que ele não suporta mais essa nova estação. Tem vezes que Deus te quebra porque algo está rachado e ele precisa quebrar, mas tem vezes que Deus te quebra porque essa estrutura te levou até aqui, não vai levar daqui em diante. Então ele vai quebrar e vai gerar. Por quê? Ele quer ver até onde você vai quando ouve o não. Ele quer ver até onde você vai quando coisas fogem do teu controle. Ele quer ver até onde você vai quando aquilo que para você era um Isaac agora está sendo convidado por Deus para ser entregue no monte. Ele quer ver até onde você vai quando coisas fogem do seu controle ou como não são como você gostaria que fosse. Nesse lugar a nossa fé é testada, o nosso caráter é forjado. É nesse lugar que um vaso que talvez até estava em boas condições é quebrado para ser refeito, quem sabe num tamanho novo, numa condição nova, quem sabe com mais detalhes, quem sabe num novo design. Por quê? Porque há uma nova porção de vinho novo. Quem sabe a quantidade de vinho novo da nova estação é maior do que a quantidade de vinho novo da velha estação. Não dá para derramar 1 litro de vinho novo numa odre de 500 ml. Quem sabe o que você acha que é juízo de Deus ou Deus te castigando, é só Deus te esticando, é Deus te alongando. É Deus aumentando a estrutura para Ele aumentar a porção do que quer derramar. Alguém está pegando isso aqui? Quem sabe o que todo mundo está dizendo que é juízo, você entende? É uma expansão. O Senhor está me testando, me quebrando, me refazendo, me alongando. Por quê? Porque Ele tem mais vinho, Ele tem mais unção, Ele tem mais milagres, Ele tem mais promessa, Ele tem novidade e vida. Deus está fazendo uma coisa nova. E glória a Deus que na sala do olheiro, na casa dele não tem lixeira. Ele quebra e refaz, Ele quebra e refaz, Ele quebra e refaz. E é assim que o nosso Deus trabalha. Alguém está comigo aqui? Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. 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 E a palavra que veio no meu coração hoje foi essa. E quando Deus quer deixar partir, Abraão leva para o lugar da promessa alguém que o Senhor não pediu para levar. Deixar partir não é um problema, porque tem vezes que a gente levou quem não era para ter levado. Quando você deixa partir quem nem era para ter ido, você está voltando ao plano original. Faz sentido? Tem gente que a gente leva porque quer levar, o Senhor não pediu para levar. Tem processo que a gente vive porque quis viver, o Senhor não pediu para a gente fazer, não pediu para a gente entrar, não pediu para a gente comprar, não pediu, mas a gente muitas vezes faz, e o Senhor permite, porque isso é didático. Porque quando a gente vê que o fim não é bom, a gente vai tentar querer de novo, fazer de novo. A gente vai lembrar, não, peraí, a última vez que eu fui contra a vontade dele, não terminou bem. O Senhor permite frustrações porque é uma didática de um pai que diz para o filho não pula, deixando ele pular, para que quando ele volta chorando, o pai possa dizer, filho, porque eu te disse não faça? Porque eu te amo, eu sei que não vai terminar bem. E aí o Senhor me disse, e quando sou eu quem quero que algo seja partido? Irmão, a gente trata algo partido como algo ruim, mas de acordo com o Evangelho, quando algo é partido, algo novo é gerado. A multiplicação de pães e peixes acontece porque um pão foi partido. A revelação da nova aliança feita a partir do sangue, ela é feita a partir de um pão partido. O memorial de gratidão, ele é estabelecido a partir de um pão partido. Os discípulos desanimados, desesperançosos, no caminho para Emaús, eles são alcançados pela graça de Deus, porque quando Jesus entra na casa deles, a Bíblia diz que ao partir do pão é revelado Cristo.
Então entenda, um pão partido é o que antecede a manifestação da glória de Deus em vários momentos da Bíblia. O pão partido no deserto foi uma boa notícia, uma multidão com fome comeu e se saciou. Um pão partido na ceia foi uma boa notícia. Eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. E quando vocês fizerem isso, vocês fazem e anunciam a minha morte até que eu venha. O pão partido em Emaús é uma boa notícia. Ei, eu morri, mas eu ressuscitei, eu estou de volta. Eu vim para contar a história. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Alguém pode celebrar Jesus aqui nessa noite? Aleluia! Aleluia! Então, ao partir do pão, se revela a manifestação da glória de Deus. E ao partir do André, se revela a manifestação da glória de Deus. E ao partir do Henrique, da Laura, da Luísa, do Mateus, do Lucas. Paulo foi partido, na verdade Saulo foi partido antes de se tornar Paulo. Um homem convicto dentro das suas verdades e certezas foi partido no caminho para Damasco. Teve uma cegueira temporária. A gente olha e fala, é o juízo de Deus, se tornou cego. Não. É a bondade de Deus. Agora ele vai enxergar como de fato as coisas são. É o juízo de Deus. Deus está penitenciando ele. É uma penitência. Não. É a bondade de Deus. Ele vai ser chamado para o apostolado. Alguém está pegando isso aqui? É como Pedro. Acaba de viver a pesca maravilhosa. Jesus, que foi quem gerou o milagre, pede para ele abrir mão do milagre. Ou isso é incoerência, ou isso é maldade. Você imagina eu te dar a chave de um carro e pegar de volta? Ou eu perguntar, você tem casa própria? Não, agora tem, toma aqui. Minutos depois eu falo, irmão, se você quer viver a vontade de Deus, devolve. O que Jesus faz com Pedro, o que Jesus propõe a Pedro, não é requinte de crueldade de alguém que quer brincar com a expectativa de alguém que tem redes vazias, não. Ele está partindo Pedro, ele está quebrando Pedro. Porque o Pedro que viveu uma grande pesca, se permitir for partido, agora vai viver uma pesca de homens e vai se tornar um apóstolo. Talvez a sua entrega possa gerar ou liberar em você um apostolado. Talvez a sua entrega possa gerar em você um ministério que vai tocar milhares. Talvez a sua entrega, ou que foi quebrado no último ano, é o que vai liberar em você um óleo fresco, um vinho novo, um perfume agradável. Então, irmão, quando Deus quer quebrar, deixa quebrar. Quando Deus quer partir, deixa partir. Quando Deus quer deixar ir, deixa ir. Quando Deus quer fazer, não há quem possa impedi-lo de fazer. O conselho que eu tenho para te dar é: deixa Deus ser Deus. Ele sabe o que faz. Alguém está comigo? Aleluia. Aleluia. Eu lembro de um familiar que anos e anos atrás eu fui. Como é que fala quando você entra? Tem a daminha e tem o pajem. Mas tem outro nome também, não tem alguma coisa de honra ou não? Daminha de honra e o pajem. Ok, beleza. É porque tem tempo que eu não sou convidado para esse tipo de serviço. É um bom tempo. Mas eu lembro que eu estava no casamento de um familiar. E anos depois esse casamento não deu certo. E eu tinha muito carinho por eles. E eu perguntei para meus pais quando eu fui um pouco maior, por que não deu certo? Por que eles não ficaram juntos? E aí eu vi algumas histórias e uma me marcou muito. Porque todo mundo advertiu para que aquela mulher não casasse. Por conta do histórico dele, por conta de uma série de problemas e por conta de uma série de coisas que ele escondia. Mas ela disse uma coisa no dia do casamento. Ela disse: nem que Jesus Cristo venha na cerimônia e me peça para não casar, eu vou deixar de casar com ele. Você já deve ter visto algum post falando sobre alguns homens que fizeram esse tipo de provocação. Sobre o Titanic, talvez. Nem o próprio Deus pode afundar esse navio. Ele afundou no passeio inaugural. Alguns faraós que falaram a respeito disso, acreditando que eram a própria divindade. Nenhum deles está vivo hoje ou de pé. Irmão, guarda isso aqui. Um bom conselho: não dá para ir contra a vontade de um Deus soberano, dono de todas as coisas, Pai da eternidade. Não dá para ir contra a vontade de alguém que te viu primeiro, te fez quando nada existia, estabeleceu a tua promessa e o teu DNA. Não dá para achar que você sabe mais do que alguém que sabe até o que falta em você, mesmo que você não saiba. Não dá para achar que você sabe o que é melhor para você quando alguém vê os cacos, mas sabe quem você é quando estava inteiro e foi feito perfeito. Não dá para ir contra a vontade de Deus. Então um bom conselho é:
a melhor coisa que podemos fazer é descansar na certeza de que Ele tem o que é melhor para nós. E se existe algo que a gente precisa gastar tempo em perseguir, é discernir, Pai, o que o Senhor está tirando e o que não é o Senhor que quer tirar. O que o Senhor está partindo e o que não é o Senhor que quer partir. Alguém está pegando isso aqui? O que o Senhor está pedindo para deixar ir e o que é para eu manter, eu reter, mas eu estou deixando ir talvez por cansaço, por desânimo. Porque a gente pega dois momentos da história e um deles a gente vê Jesus repreendendo a tempestade. Jesus, ele dá uma ordem, os ventos se aquietam, o mar se acalma. Os discípulos falam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, você tem autoridade para acalmar tempestades. Mas o mesmo Cristo, a Bíblia diz que depois de ser batizado, é levado pelo Espírito ao deserto. Então tem desertos que são de Deus e tem tempestades que não. Pega isso aqui. Tem desertos que são de Deus e tem tempestades que não. Se a gente, a partir dessa palavra, começar a entender que toda crise é para ser abraçada, eu preciso partir do pressuposto que tudo de ruim que está acontecendo é Deus quem está fazendo ou permitindo fazer. Agora entenda, tem coisas ruins que acontecem porque são colheita mesmo. Sementes boas geram bons frutos, sementes ruins geram frutos ruins. Tem coisas ruins que estão acontecendo porque o inferno vai contra a gente mesmo. Tem gente que te inveja, tem gente que não se alegra com o teu crescimento, tem gente que quer ver o teu pior, tem gente que quer crescer pisando em cima de você, tem pessoas más. Se não existissem, quando Deus estabeleceu os mandamentos, não falaria a respeito de não cobiçar o que o outro tem, ou de não dar um falso testemunho, ou de não matar, ou de não roubar. Se Deus fala isso é porque isso faz parte da natureza humana. Então entenda, tem coisas que eu vivo porque eu semeei para viver. Tem coisas que eu vivo porque pessoas me resistem e o inimigo da minha alma vem contra mim. E tem coisas que eu estou vivendo porque o Senhor tem um propósito nisso. Eu preciso discernir para não abraçar algo que não é de Deus como se fosse de Deus, ou para não repelir algo de Deus como se não fosse de Deus. Faz sentido? Como eu faço isso, pastor? Pelo Espírito. O homem espiritual discerne as coisas espirituais. Porque se a gente for generalizar, o Espírito convidaria Jesus ao deserto e Jesus diria, deserto não é de Deus. Essa é a teologia da prosperidade. Essa é a teologia da hipergraça. Não, isso não é de Deus. Eu não preciso passar pelos desertos. Não, Deus tem o melhor para mim. Não. Desertos fazem parte da didática de Deus. Desertos fazem parte da jornada de amadurecimento. Eu só preciso saber se é Deus convidando ou não. Agora, quando Jesus se levanta naquela tempestade, os discípulos estão desesperados. Ele olha e ele discerne, não é o meu pai que mandou essa tempestade. Vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Porque eu sei que essa tempestade não era de Deus. Porque o filho jamais repreenderia algo que o pai enviou. Você está pegando? Então, o meu desejo e a palavra que eu quero liberar sobre cada um de nós, começando por mim, é que nesse ano a gente possa discernir o que é de Deus e o que não é. O que é para partir e o que é para manter. O que é para deixar ir e o que é para preservar. O que é para deixar morrer e o que é para ressuscitar. O que é de Deus para mim e o que não é. Quem vem em nome de Deus, mas não foi Deus quem enviou. Ou quem nem parece que é de Deus, mas foi o próprio Deus que mandou para estar perto. Porque a gente olha como o homem olha, mas Deus não vê como o homem vê. Então não é pela aparência, não, é pela essência. Tem gente que tem aparência de bondade, mas o coração é mau. Tem gente que a gente não dá nada, mas é cheio do Espírito Santo de Deus. Então como nos moveremos? Discernido pelo Espírito. Se é de Deus eu quero, se não é de Deus não é para mim. Se é de Deus eu passo, se não é de Deus não vou passar. Se é de Deus que se quebre, se não é de Deus quebrar vai ser preservado. Por quê? Porque Deus em nós é a esperança da glória. Porque agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Alguém pode declarar isso em nome de Jesus? Vamos, celebrar Ele o mais forte que você pode. Aleluia! Aleluia! Alguém que está recebendo essa palavra, irmão, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia! Fica de pé no seu lugar, eu quero profetizar sobre você.
Eu quero te abençoar em nome de Jesus, irmão, para que nesse novo ano a gente possa viver um novo tempo de maturidade em fé, discernimento. Você não vai andar desiludido, você não vai andar desanimado. Se existe algo que Deus já te pediu lá atrás para abrir mão e você tem sustentado, você vai abrir mão nesses dias. Mas se existe algo que tudo está te fazendo abrir mão, desanimar, mas Deus disse, ainda não é para parar, ainda não é o final, eu ainda não completei o que eu comecei, você não vai desanimar, você não vai desistir. Então eu declaro em nome de Jesus que vai embora o que é para partir, mas que permaneça o que é para ficar. Que seja quebrado o que é para se quebrar, mas que seja mantido intocável o que não é para ninguém tocar. Porque aquilo que o Senhor tem para você, o Senhor te deu, é teu. Mas aquilo que não é mais de Deus para você, a melhor coisa que você pode fazer é deixar partir, é deixar ficar aonde você não mais está. Deixa coisas para trás. Tem coisas que eram boas em 2025, não farão parte de 2026. Tem coisas que funcionavam lá atrás, não funcionarão mais. Tem coisas que eram de Deus para você, talvez não são mais. Então, discernindo as coisas que Deus preparou para esse tempo, discernindo a agenda de Deus para esse ano, discernindo a vontade de Deus para essa estação, romperemos em fé, avançaremos e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Pai, nós declaramos em nome de Jesus espírito de sabedoria que a todos discerne, mas por ninguém é discernido. Pai, nós declaramos o espírito de sabedoria que discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Pai, nós declaramos um tempo de maturidade para que a gente não possa, Pai, orar para que o Senhor mantenha o que o Senhor tem declarado que é para sair. Pai, para que a gente não se canse correndo atrás do vento, para que a gente não se canse correndo atrás de coisas fúteis, para que a gente não gaste tempo construindo castelos de areia, mas para que a gente possa dia após dia fundamentar debaixo de uma direção tua um reino inabalável, uma história inabalável. A tua palavra diz que quando os fundamentos da edificação da nossa casa estão sobre uma rocha inabalável, podem vir os ventos fortes, podem vir as tempestades, pode vir a chuva e o que for, permaneceremos de pé, permaneceremos intocáveis, permaneceremos invencíveis. E assim serão os teus filhos que nos ouvem nessa noite. Nós declaramos em nome de Jesus, debaixo da unção do Senhor, você é inabalável. Debaixo da unção do Senhor, você é mais do que vencedor. Podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Porque aqueles que vêm contra você por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. Depressão, ansiedade, palavras contrárias, setas, dados, nós declaramos, não terão sucesso, não prosperarão. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. O Senhor levará em juízo cada palavra maldita, toda língua felina. Pai, nós declaramos em nome de Jesus a tua proteção e o teu cuidado, nos mantendo de pé, a tua proteção e o teu cajado, nos levando mansamente em águas tranquilas. E mesmo que a gente caminhe por um vale de sombra e morte, mal nenhum nós temeremos, porque o Senhor está conosco. O Senhor vai à frente das nossas batalhas e sabemos que certamente há uma mesa preparada pelo Senhor para nós, na presença dos nossos inimigos. Essa é a nossa oração, essa é a nossa declaração de fé. E você crê nisso, irmão? Levante suas mãos e diga: eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar.